O arrebatamento é o assunto mais importante. Você, amado ouvinte, deve passar em revista a sua vida. Deve ver como está andando e o que anda fazendo. Jesus não tarda em vir a arrebatar a sua igreja. O mundo acena para o crente. O diabo arma-lhe ciladas. A nossa carne é fraca. Precisamos segurar na mão do divino crucificado. Ele nos dará a vitória completa. Passemos a meditar neste assunto tão importante. Oremos para que o Senhor nos abra a mente e o coração, para entendermos e entesourarmos as grandes verdades da Palavra de Deus sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento descrito na Bíblia. Convém lermos o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O tempo do arrebatamento será um ano determinado. Num certo mês, dia, hora e minuto e segundo, só Deus sabe. O arcanjo ressoará sua voz, a trombeta de Deus tocará, o Senhor virá buscar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lucas 17, 34 a 35, apresenta a cena noturna e diurna. Se Jesus vier às 14 horas no Brasil, no Japão serão 2 da madrugada. Aqui é dia e lá é noite. Será um dia calmo. O padeiro prepara o pão, lojas abertas, todos trabalham. Aviões cortam os espaços, ônibus e trens e carros trafegam. Uns se casam, outros fazem negócios, colhem, os juízes julgam, a polícia age, os grandes governam. No outro hemisfério as criaturas humanas dormem, e o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e com corpos glorificados começam a subir para o encontro com o Senhor nos ares. Nós, os vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados, e com corpos glorificados juntamente com os ressuscitados, subiremos também. No arrebatamento, Jesus não virá à terra. O encontro da noiva com o noivo será nos ares. Marido e mulher dormem na mesma cama. Um será arrebatado e outro não. Pais e filhos ao redor de uma mesa, os pais irão e os filhos não. De aviões e ônibus muitos serão arrebatados. De fábricas e lojas, de fazendas e sítios, do palácio e da choupana, do asilo de velhos e de orfanatos, de escolas e universidades, um alarme geral nas cidades, muitos procurando seus queridos que desapareceram, muito choro, muita lágrima, quanta tristeza, e os que ficaram curtirão dor terrível. Ouviram do amor de Cristo, nunca levaram a sério o problema de sua conversão. Foram deixando Cristo para amanhã, para depois, continuaram no pecado, fecharam o seu coração e agora é tarde demais, muito tarde. Enganaram os homens, mas não a Deus. Choram, lamentam. Cristo arrebatou a igreja e eles ficaram. O relógio de Deus assinalou o fim do tempo da graça de Deus. E nesta altura eu pergunto: você vai ser arrebatado ou vai ficar? Você tem Cristo no seu coração ou apenas é um crente nominal? Você tem enganado aos homens, mas não engana a Deus. Ainda há tempo. Se você não tem Cristo, pode aceitá-lo agora. Não brinque com Cristo. Enquanto é tempo, entregue seu coração ao Senhor. Jesus virá breve buscar a sua igreja. Você vai com Jesus ou vai ficar? Algumas lições sobre o arrebatamento da igreja são oportunas. Quem vai ser arrebatado? Aqueles que têm realmente Cristo no coração,
Lavaram as suas vestes no sangue de Jesus e têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Você tem certeza da sua salvação? Tem mesmo? Então vai ser arrebatado. E eu lhe pergunto, seu pai vai ser arrebatado? Sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu esposo, seu filho, seu vizinho, seu colega, seu companheiro? Quando Cristo arrebatar a igreja, o anticristo, que é o diabo, e já está no mundo limitado pelo Espírito Santo, terá plena liberdade. Encarnado num homem, governará o mundo. Chegará a uma grande fazenda com centenas de bois e perguntará, de quem é tudo isto? Do servo de Jesus, lhe dirão. E com gargalhadas tomará conta de tudo. Apossar-se-á de indústrias, lojas, dinheiro, casas, carros, que os servos de Jesus arrebatados deixaram. Diante disso, não devemos transformar uma parte do nosso dinheiro em Bíblias, Novos Testamentos, folhetos, programas de rádio e TV para que o mundo se converta a Jesus? Você tem feito isso? Enquanto esperamos o arrebatamento, nossa vida deve ser normal. Se alguém estuda, continue estudando. Se alguém é noivo, case-se. Se alguém constrói sua casa, construa. Tudo normal, mas com a vida no altar de Deus, nas 24 horas de cada dia. Vai tudo bem na sua vida, na sua casa, nos seus negócios? Depois do arrebatamento haverá salvação de almas? Haverá, apesar de não haver igreja. Leia Apocalipse capítulo 7. Urge vigiarmos sem cessar. Jesus agonizava no Getsêmani e os apóstolos dormiam. E a igreja de hoje não parece dormir enquanto Jesus soluça por este mundo perdido? A igreja dorme, a cachaça e o cigarro, e as drogas dominam os homens. A igreja dorme, e o meretriz, e o furto e o crime avançam. A igreja dorme, e o jogo prolifera e o pecado destrói. Os homens se desesperam e caminham para o suicídio. Senhor, desperta a tua igreja, desperta. Olha para a tua noiva, Maranata. Vem, Senhor Jesus, para levar a tua igreja. Amém. A grande tribulação. O assunto aqui é a grande tribulação. Leia repetidas vezes Marcos 13:19. Note que se trata de uma tribulação sem par, de um sofrimento que não houve, não há e jamais haverá. E tudo neste mundo caminha a passos largos para essa conjuntura. Você deve pensar seriamente nesse fato bíblico. Se é crente, procure acertar sua vida com Deus, pondo tudo no altar e vivendo em retidão. Se não é crente, receba Jesus agora mesmo, antes que seja tarde demais. Cristo será o refúgio seguro para a sua vida, e em Cristo você estará livre da grande tribulação. A grande tribulação nos planos da história. A história dos judeus começou com Abraão, avançou para a lei e chegou em Cristo ao tempo da graça, a porta da bênção e da oportunidade. A porta da graça cerrar-se-á com o arrebatamento da igreja. Uma vez arrebatada a igreja, o mundo viverá um período de 7 anos antes que Jesus volte para julgar as nações. É a última semana das 70 de Daniel 9. É o tempo quando voltará para tratar novamente com os judeus. Este período é chamado de Grande Tribulação. Tanto no Velho como no Novo Testamento, este é tempo chamado Dia do Senhor, dia de sofrimento e angústia, dia de dor e tribulação. A grande tribulação na Bíblia. O Senhor Jesus bem o descreveu em Marcos 13:19, cuja leitura faremos. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Como se vê, não se trata de uma tribulação qualquer, mas de um sofrimento como nunca houve neste mundo e nem jamais haverá. Os judeus, no tempo da graça, além de muitos, tiveram grandes massacres. O primeiro foi no ano 70, quando Tito, general romano, matou em Jerusalém 1.100.000 judeus. O segundo foi com Dom João III de Portugal, que se ajuntou ao rei da Espanha e queimaram vivos cerca de 2 milhões de judeus no século XVI. E o terceiro com Hitler, que matou na Europa 6 milhões de judeus de maneira bárbara e vil. E que diríamos das atrocidades de Lenin e Stalin,
responsáveis pelo massacre de mais de 40 milhões de pessoas, mas tudo isto tornar-se-á nada diante do que será a grande tribulação. Esta será de sofrimento tal que nunca houve neste mundo e nem haverá jamais. A igreja, todavia, não entrará nesse cone de sombra e nem nesse cadinho de dor e sofrimento. Será para o mundo que não foi arrebatado e para o judeu que ainda não crê em Jesus. Deus derrama juízos severos. O livro de Apocalipse declara que haverá 2 vezes, pelo menos, em que Deus derramará seus juízos sobre a terra. O primeiro é chamado de trombetas e o segundo de flagelos. O primeiro registrado em Apocalipse 8, 9, 10 e 11 e o segundo em Apocalipse 16. Apocalipse declara isso. Como, entretanto, sabemos se Apocalipse tem ou não possibilidades de cumprimento hoje? Quem nos vai revelar o mistério? Um homem espiritual? Um grande professor de seminário? Não. A palavra vem da ciência, que muitas vezes é ateia e materialista. 2 grandes cientistas da atualidade. Note bem que digo cientista e não pseudocientista. Um se chama Nigel Calder e o outro Robin Clark. Este escreveu no dia em que o mundo acabou, cujo último capítulo se intitula O Botão Apocalíptico, e aquele escreveu Se Não Houver Paz. Nestes 2 livros dos maiores cientistas de hoje declara-se que 3 armas existem para acabar com este mundo: nucleares, bioquímicas e bacteriológicas. Em cada uma delas há 10 possibilidades para destruir nosso planeta. Portanto, 30 possibilidades para destruir este mundo que agora existe. Se o homem pode destruir este mundo, quanto mais Deus. Apocalipse, então, está cumprido. Falta somente o dedo de Deus. A roda viva do céu girará, a igreja será arrebatada e o mundo mergulhará primeiro no caos do diabo e depois dos juízos de Deus. Então o que está escrito em Apocalipse cumprirá. O primeiro anjo tocou a trombeta e caiu fogo sobre a terra, e 1/3 da população morreu. O segundo anjo tocou a trombeta e fogo caiu no mar, e grande destruição houve. O terceiro anjo tocou também a trombeta, e uma estrela do céu caiu sobre as fontes das águas, que se tornaram amargosas como absinto. O quarto tocou, e foi ferido o sol, e a lua, e as estrelas, e houve trevas, e nesse ritmo os juízos de Deus vão caindo sobre os homens. E os flagelos de Apocalipse 16 continuam, o derramar com fogo, sofrimento e destruição. Diante disso, que vamos fazer? Antes que seja tarde demais, vamos levar o Evangelho de Cristo àqueles que estão nas sombras da morte e caminhando para a perdição eterna. Hoje é o dia da graça, Cristo salva. Amanhã é o arrebatamento, e subirão os que tiverem Cristo no coração. Depois de amanhã será a grande tribulação, e os que não tiverem Cristo curtirão dor terrível. Preparemo-nos, portanto, para o grande dia, antes que seja tarde demais. Enquanto é dia, levemos Cristo aos pecadores, pregando-lhes a tempo e a fora de tempo. Anunciemos hoje de coração: o Rei está voltando, a trombeta está soando meu nome a chamar. O Rei está voltando, aleluia, Cristo vem me buscar. E com nossa vida no altar do Senhor, oremos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Maranata. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Maranata nos dias apostólicos. Nos dias do apóstolo Paulo, Maranata era um cumprimento entre os irmãos em Cristo. Além de cumprimento, era também uma oração. Quando um servo do Senhor dizia Maranata, derramava o seu coração exclamando: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. E essa súplica sincera da alma do redimido de Jesus subia ao céu como um grito de alguém que se aflige com o estado de coisas neste mundo. O Império Romano nessa época derramava sangue inocente, sacrificava justos e oprimia os infelizes e enchia a terra com os mais hediondos pecados. E o soldado da cruz clamava: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor. Contempla as barbaridades cometidas em pleno dia por homens brutais, ávidos de poder,
de dinheiro e glória humana. Contempla as grosseiras imoralidades que atentam contra o pudor e a honra. Olha para as bebedices, para as orgias, para o crime e o furto, a prostituição baixa e degradante. Olha para a perversidade de homens e mulheres que blasfemam o teu nome santo e servem aos deuses de prata e de ouro, de mármore e madeira. E o cristão orava para que Deus cerrasse a fortaleza do diabo, sacudisse os fundamentos do seu reino de trevas e reinasse em justiça, amor e santidade. Maranata hoje, e quase 20 séculos depois, nós hoje, os servos de Jesus, pisando a terra selvagem amaldiçoada pelo Senhor, cheia de cardos e espinhos que ferem e causam dores e sofrimento, olhamos para as alturas, para o mesmo céu que outrora Paulo contemplou e fazemos a mesma oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, olha para os horizontes deste mundo, contempla-os, Jesus. Estão escurecidos com a fumaça da guerra. Ah, Senhor, guerras e ameaças de guerras. Os dirigentes das nações não se entendem. Não há paz no mundo. Tudo é revolta, ódio e vingança, morte e desolação. O homem treme diante do espectro da guerra. Não dorme, não come, não tem paz. O estopim da guerra pode inflamar-se e fazer detonar a bomba fatal, que precipitará este mundo no caos total. Olha, Jesus, para o linguajar do homem destes dias, como é atrevido e insolente, bárbaro e obsceno. Os mortais, Jesus, querem reduzir-te a mortal também. Como são perversos, chamam-te também de perverso. Como são adúlteros e incontinentes. Tentam conspurcar a tua santidade, o teu coração puro, a tua divindade. É, Jesus, a maldade multiplicada, o cálice da iniquidade que já começa a transbordar. Então, Jesus, é hora de vires, vem depressa. Jesus, olha para os países onde não há liberdade, onde o teu livro é impedido de circular, onde o que te busca é perseguido e morto, onde o teu nome nunca é louvado. Olha, Senhor, para as terras onde há liberdade para te adorar, mas o pecado é tanto e tanta perversidade que o teu nome permanece esquecido, substituído por formas vis de grosseiros pecados. Olha, Jesus amado, para Macumba, para o culto que adora Belzebu, que enche de trevas o coração humano, desorienta a pobre alma e firma o domínio do diabo neste mundo. E como resultado disso tudo, vêm as possessões malignas, o desespero, o suicídio, a aflição, a lágrima, a dor. Olha, Jesus querido, para a idolatria vil, os deuses de pedra e de pau, de prata e de ouro, não importa, mas sempre ídolos condenados na tua palavra, ídolos mudos, cegos e insensíveis, e como eles se tornam os que os adoram. Deixam em trevas as almas que os seguem. Olha, Supremo Jesus, para a ganância humana, para a competição reprovada, para o homem selvagem que deixa o semelhante morrer de fome, crianças chorando por um pedaço de pão e milhões morrendo de inanição. Até quando, Jesus, isso continuará? Olha, justo Jesus, para a cachaça que destrói lares, que povoa os cárceres, mata nas ruas e nas estradas, que arruína e degrada. Olha para o cigarro que anualmente mata milhões, para a maconha ou a heroína que ceifa milhares de vidas jovens e futurosas. Olha para a prostituição que enche a terra de enfermos do corpo e muito mais no coração. Para os lares desfeitos onde marido vive a sordícia e a mulher a vileza e os filhos curtem orfandade dura e penosa com pais fisicamente vivos. Olha para os hospitais, para os cárceres, para o crime, para o furto, para o terrorismo, para a angústia, para o desespero, a dor e a tristeza. Que mais falta, Jesus? Vem para conter a avalanche das trevas, vem para implantar a justiça, o teu reino de amor, e sentindo em nossos pés o calor produzido pelo fogo do inferno que arde neste mundo, nós te oramos, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Breve Jesus virá para levar a sua igreja. Você está preparado para esse encontro? Prepare-se agora, antes que seja tarde demais. Ponha sua vida em dia
e olha para os céus e segura na mão de Jesus, e o sangue de Jesus pode limpá-lo de todo o pecado. Amém. Quando Jesus voltará? Jesus disse que um dos sinais que precederiam a sua volta seria o surgimento de falsos cristos. Estes, consoante ao retorno de Cristo, caminham em duas direções. Primeira, os que não creem na volta de Jesus zombam e escarnecem desse fato. E segunda, os que marcam o minuto, a hora, o dia, o mês e o ano da volta do Senhor. Ambos são ímpios, falsos cristos, inimigos de Jesus, e prejudicaram e continuam prejudicando a obra do Mestre. Aproveitemos a oportunidade para instruir com a Bíblia nossos irmãos, para que sejam firmes e inabaláveis na esperança da volta de Jesus. A primeira vinda de Jesus. Jesus já veio em carne, como nos diz João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em carne veio para estar com o homem, para salvar, curar e libertar. E desde os dias da sua humilhação na carne através dos séculos, até nossos dias, Jesus é Salvador. Estamos em plena dispensação da graça. Vivemos o hoje da bênção e a oportunidade dos céus. Mais duas vindas de Jesus. Mais duas vezes ainda Jesus virá a este mundo. A primeira para arrebatar a sua igreja, e a segunda para juízo e condenação. O arrebatamento será somente para a igreja. Só os crentes o verão. E nós, os redimidos do Senhor, aguardamos esse dia singular, com um suspirar de coração, com oração e até com impaciência. Tempo em que Jesus voltará. E esse anelo da alma crente pela volta de Jesus para levar a sua igreja tem levado muitos cristãos a marcar a data para Jesus arrebatar a sua igreja. Em séculos anteriores, sem dúvida, mas de modo particular no século passado, muitos marcaram o retorno de Jesus para os anos 1844, 1846, 1848 e assim por diante. E tudo falhou. Neste século, muitas datas foram marcadas para o retorno do Mestre querido e tudo acabou no mais vergonhoso fracasso. Em Mateus 24:36, o Senhor Jesus advertiu seriamente: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Se nem os anjos nem o Filho sabem o tempo da volta de Jesus, como é que um mortal ousa marcar tempos e épocas para o retorno do Senhor? Jesus disse que sua vinda para levar a igreja será repentina e inesperada. Será como ladrão que não avisa a hora em que vai assaltar uma casa. Será como relâmpago que fuzila num abrir e fechar de olhos do Oriente para o Ocidente. Assim será a vinda do Mestre. E por causa desse inesperado, urge que cada um de nós vigie e ore. Sabemos que a volta de Jesus é certa. O tempo, entretanto, do seu retorno é incerto. Como esperar a volta de Jesus? Você, servo de Jesus, dorme talvez o sono da indiferença na vida cristã. Você está orando em todo o tempo, como nos ensina a palavra do Senhor? Orando sem desânimo nem desfalecimento, orando com jejum e agonizando pelas almas perdidas, orando para que os céus apressem o retorno do Senhor dos Senhores. Você está estudando a palavra de Deus, buscando nela a vontade de Deus para fazê-la, esquadrinhando a palavra de Deus para a sua edificação espiritual e seu crescimento. Você está entesourando a palavra de Deus em seu coração. Você está cooperando com sua igreja com amor e pontualidade. Você está participando de todos os trabalhos de sua igreja. Você está ganhando almas para Jesus. Já ganhou para Cristo o seu Pai, a sua mãe, os seus parentes, os seus vizinhos, os seus colegas, os seus amigos, os seus conhecidos. Você está com o seu coração em ordem. Tudo vai bem em sua vida. E como vai sua vida no lar? Tudo certo? Há paz no seio da sua família? E como vai o culto doméstico em sua casa? E o seu testemunho de Cristo diante dos seus familiares, de seus colegas e de seus companheiros de trabalho? Como vão seus negócios?
tem pago suas dívidas? Está tudo certo na sua vida? Maranata, Jesus vai voltar. Você está preparado? Vigie e ore, prepare-se. Não há tempo a perder. Depois de afirmar categoricamente o seu retorno, depois de afirmar que ninguém pode marcar hora, dia, mês e ano da sua volta, Jesus proferiu 4 parábolas com a finalidade expressa de nos concitar ao preparo para a sua volta. Todas se encontram em Mateus 24 e 25. Na da figueira, o Senhor nos manda olhar para os horizontes do mundo, onde os sinais se multiplicam, indicando que Ele, Jesus, em breve virá. Na do servo bom e do Senhor mau, o Mestre encarece a necessidade de sermos fiéis na vigilância, na esperança do retorno do Senhor, que não tem hora para o regresso. Na das 10 virgens, contrasta entre as 5 prudentes e as 5 loucas a necessidade não somente de esperarmos o noivo, mas acima de tudo de estarmos preparados para a sua volta, cujo tempo não está previsto. Pode ser a qualquer hora. E na dos talentos, o Senhor requer fidelidade no uso dos talentos que o Senhor colocou em nossas mãos, de acordo com a capacidade de cada um de nós. Vivamos cada dia como se fosse o último da nossa vida, cada hora e cada minuto como se fossem os últimos que antecedem a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Não percamos tempo. Os ponteiros no relógio de Deus assinalam hora avançada. A trombeta de Deus nos conclama ao dever, ao trabalho, à fidelidade. Você está preparado para o encontro com o Senhor nos ares? Tudo certo em sua vida? Então ore de coração com todos aqueles que em realidade amam a Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Como nos dias de Noé. Há grande diferença entre saber e provar. Uma pessoa pode saber que na farmácia existe um poderoso remédio para uma enfermidade. Sabe, mas não toma o remédio. Todo mundo no tempo de Noé e no tempo de Ló em Sodoma sabia que Deus traria juízo severo sobre a terra, mas ninguém, exceto Noé e Ló, se preparou. E não estamos hoje no mesmo caminho dos povos do passado, isto é, sabemos que Jesus está para voltar, sabemos muito bem, mas não nos preparamos. A trombeta do céu toca e nos chama à santidade, à pureza, à obediência ao Senhor, ao trabalho dos céus. Os 2 mundos. Em sua segunda carta, capítulo 3, Pedro afirma que o mundo de Noé pereceu pelo dilúvio das águas. E este mundo que agora existe perecerá pelo fogo. O primeiro mundo de Noé já pereceu conforme a fidelidade da palavra do Deus eterno que não pode mentir. E como o primeiro passou, o que agora existe passará também. O Deus que prometeu lá, promete aqui. O Deus que agiu lá, agirá aqui. O Deus que cumpriu lá, cumprirá aqui. Nada passará sem que tudo se cumpra. Como nos dias de Noé. Em Lucas 17, 26 a 27, o Senhor Jesus alerta o homem de todos os tempos. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Deus avisou o homem dos dias de Noé que destruiria com um dilúvio o mundo de então. Deus avisou. Deus não apanha ninguém de surpresa. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes quer que todos se arrependam e se salvem. Toda a humanidade ouviu que Deus traria o dilúvio destruidor. Hebreus capítulo 11 explica que somente Noé creu na palavra de Deus e se preparou. E começou a construir a arca. E a arca era a mais poderosa e eloquente pregação que o servo de Deus podia fazer para despertar os seus contemporâneos adormecidos no pecado e na indiferença. O grande cartaz de Deus para chamar o homem ao arrependimento era a arca. Todos os contemporâneos de Noé sabiam que o mundo ia se acabar com um dilúvio. Sabiam, mas não abandonaram o pecado. Sabiam, mas estavam absorvidos na matéria. Sabiam, mas não obedeciam a Deus. Sabiam, mas estavam distraídos como os que ouvem, mas não entendem. Veem, mas não percebem. Embriagados com o pecado, dormiram.
até que o dia em que Noé entrou na arca e ninguém o percebeu, e só foram acordar sacudidos pelas águas do terrível dilúvio que os destruiu. Como nos dias de Ló. De igual modo foi nos dias de Ló em Sodoma. E o Senhor prossegue, Lucas 17, 28 a 29. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. As duas corrompidas cidades, Sodoma e Gomorra, pelos hediondos pecados que cometiam, estavam condenadas à destruição. Antes do juízo, Deus, na sua clemência, deu àquele povo tempo para se arrepender. Os sodomitas e os gomorritas estavam avisados que viria a destruição. Sabiam que a palavra de Deus não falha. Sabiam que o juízo do céu não tardaria. Mas não deram crédito ao que Deus dizia. Continuaram nas suas abominações, nos seus caminhos de miséria e perdição, e cada vez mais mergulhados nas trevas, apaixonados pelo pecado, atraídos, enlouquecidos, como estátuas insensíveis permaneceram até o dia em que as duas cidades foram destruídas por fogo e enxofre do céu. Jesus voltará com certeza, e como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será com o mundo de hoje. Lá estavam distraídos e aqui também. Estavam insensíveis como insensíveis está o mundo aqui. O mundo todo de nossos dias sabe que Jesus em breve virá para arrebatar a sua igreja, e que depois disso, a grande tribulação desfilará na linha de sucessão de fatos ordenados por Deus na sua palavra. Nos dias de Noé, o fato fora proclamado pela construção da arca, em Sodoma e Gomorra pela presença de Ló, e hoje pela Bíblia, já em quase 2.000 línguas disseminadas por cantos e recantos da terra. Folhetos aos milhões percorrem o mundo, anunciando que Jesus não tarda em voltar. Livros e livros circulam por toda parte, chamando o homem ao arrependimento e à vida de pureza e santidade. Pregadores da palavra se espalham pelos continentes, pelos países, pelas cidades, nas selvas, nos montes, nos palácios ou nas choupanas, e tocam a buzina de Deus anunciando a pretos e brancos, amarelos e vermelhos que Jesus breve virá. Rádio e TV, como trombeta dos céus, convidam o homem a abandonar o pecado, a emendar seus caminhos e se preparar para o Senhor Jesus que voltará logo. Todo mundo sabe que Jesus voltará, não como Salvador, mas como juiz. Todos sabem e muito bem, mas não se preparam para esperar o Mestre querido. E sabendo da volta iminente do Filho de Deus, homens e mulheres continuam no cigarro e nas bebidas, nos tóxicos, nos bailes e carnavais, na prostituição, no furto e no crime, na vida depravada, baixa e imoral, no mais flagrante desrespeito à palavra de Deus, insensíveis aos seus apelos de amor, adormecidos no pecado. E como foi nos dias de Noé, será também hoje. Como foi nos dias de Ló, será também nestes dias. A palavra de Deus não mudará. Nós é que precisamos mudar. Tudo no presente se encaminha para o cumprimento certo da palavra de Jesus. Prepare-se para a volta de Jesus. Prepare-se para a volta de Jesus. Prepare-se logo, antes que seja tarde demais. Amém. Sinais da volta de Jesus. Os sinais preditivos da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja ensejam gloriosa oportunidade para o redimido do Senhor se preparar convenientemente para o grande evento. Nós, os crentes, percebemos que os incrédulos não percebem. Os jornais, as revistas e toda forma de noticiário nos informam do movimento dos ponteiros do relógio de Deus que assinalam com precisão o tempo da volta de Jesus. Acompanhemos tudo com oração, com a Bíblia aberta e prostrados aos pés do Senhor, nosso Rei. O brotar da figueira. O Senhor Jesus, em Mateus 24, 32 e 33, disse: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ninguém pode marcar o dia, o ano em que o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Não pode.
Entretanto, podemos saber por alguns acontecimentos que ele está às portas para voltar. Quando em Israel a figueira começa a brotar e a lançar folhas, todo mundo sabe que o verão se aproxima. E disse Jesus: quando virdes estas coisas acontecendo, sabeis que ele está às portas. Que virão a ser estas coisas? Por certo, as descritas em Mateus 24. Assim como o brotar da figueira prenuncia o verão que chega, o ocorrer daquelas coisas anunciam que o Filho do Homem não tarda em voltar. Os grandes cartazes de Deus. Deus tem grandes cartazes com os quais nos avisa que o arrebatamento da igreja está às portas. Contemplemos, pois, esses grandes cartazes de Deus e preparemos-nos para o encontro com o Senhor nos ares. Antes de Mateus 24, 2 sinais importantes. O primeiro é que Israel retornou à sua terra após uma ausência de 1878 anos. Guerra sucessiva dos árabes e pressão terrível das nações não conseguiram desarraigar Israel da Palestina. Isso prova que a palavra de Deus é fiel, e com isso o Senhor nos avisa que Jesus não tarda em voltar. O segundo está em Joel capítulo 2. Deus diz nessa escritura que antes do grande e terrível dia, derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Na Bíblia há 3 dias distintos. Primeiro, do homem, que é hoje de acordo com Hebreus 3 e 4. Segundo, de Cristo, que aponta para o arrebatamento, como em Filipenses 1:6. E terceiro, do Senhor, que tanto no Velho como no Novo Testamento indica tempo de sofrimento e angústia para Jacó, como lemos em Jeremias capítulo 30. Refere-se naturalmente à grande tribulação. É outro cartaz de Deus a nos avisar que Jesus não tarda em voltar. Vejamos a seguir os sinais alinhados em Mateus 24. No verso 5, o Senhor Jesus aponta os falsos cristos como um prenúncio de sua volta iminente. E hoje são tantos, por isso Jesus não tarda em voltar. No verso 6 diz: guerras e rumores de guerra. A guerra convencional que prevaleceu até pouco tempo deu lugar a um outro tipo de guerra. É a psicológica, de nervos, a guerra fria e desumana. E o homem do século XX vive atormentado e dominado pela angústia. Não dorme, não come, não tem paz. Isso mostra que Jesus não tarda em voltar. Nação contra nação, verso 7. Elas não têm paz e vivem a falar em guerra. O estupim da discórdia já está entre elas. Apenas uma fagulha e a bomba explode. Isso prova que Jesus não tarda em voltar. Fome, no verso 7. O Congresso da Fome reunido em Roma em dezembro de 1974, que terminou num fracasso, anunciou que morrem milhões por ano de fome, e o número tende a aumentar. Terremotos, ainda no verso 7. Em 1970 houve, em maio, 2 terremotos na Turquia que deixaram um saldo de 5.000 vítimas. Em julho de 70, um terremoto em Huaraz, no Peru, matou 60.000. Em dezembro do mesmo ano, um maremoto matou 1 milhão no Paquistão. Em 1973, Manágua foi destruída por um terremoto. Em 1976, o norte da Itália foi sacudido por terremoto. A Rússia também e a China. Só na China morreram mais de 800.000 pessoas. Que é isso senão o cartaz de Deus anunciar que Jesus não tarda em voltar? No verso 12, o Senhor Jesus diz que a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. A iniquidade não avança no compasso da soma, mas do multiplicar. Uma revista publicou uma estatística do submundo da cidade de São Paulo. Alarmante. Nada menos de 150.000 prostitutas, 100.000 mocinhas arruinadas, 60.000 ladrões, milhares de homossexuais, 1.000 hotéis clandestinos, milhões de litros de cachaças consumidos mensalmente, milhões de cigarros, drogas em quantidade alarmante, cárceres superlotados, hospitais sem vagas, vagabundos pelas ruas, suicídios, lares desfeitos, órfãos, viúvas, fome, falta de habitação, desespero. E o que é em São Paulo é no resto do Brasil proporcionalmente. Por outro lado, igrejas vazias, seminários fechados, a macumba crescendo assustadoramente. Que quer dizer isso? Jesus não está longe de vir buscar a sua igreja. Você está preparado? Daniel 12:4 diz que os homens correrão de um para outro lugar e a ciência se multiplicará. Os homens hoje têm coceira nos pés e correm de um para outro lugar e a ciência se multiplica. O homem chegou até a lua e nada mais precisamos dizer. É o cartaz dizendo que Jesus não tarda em voltar. Você está preparado?
Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, e os céus se preparam para receber a noiva do Cordeiro, isto é, a Igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Amém.